Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ana Paula, por favor, pode prosseguir no nosso assunto de hoje. Tá. Eu vou falar hoje sobre duas coisas. Eu até fiz eu anotei para não esquecer. Um assunto, ele é complexo. Eu, assim, não tenho propriedade para falar. A gente teria que assistir realmente o vídeo da pessoa. Mas tem tudo a ver com o que você sempre diz, Wilber. Você sempre falou, será que a gente não está vivendo na Matrix? Será que essa vida é a vida que a gente acha que é? Ou a gente está na Matrix? Então, é um professor, profundo conhecedor, inclusive ele dá cursos sobre isso. E tem no YouTube vários vídeos dele. Qual é o nome dele? Vou falar já. Vários vídeos dele explicando sobre isso, e eu separei alguns. Posso pegar minha cola? Claro. Naturalmente. Pera. Com certeza. Então, vamos lá. Ele fala sobre os mecanismos da Matrix e a decodificação pela astrologia. Bom, todo mundo sabe, né, que eu faço parte de um grupo chamado Fraternidade Cristã, e semanalmente eu participo de alguns encontros, algumas lives, né? E aproveitando, falando em grupo, o Paulo Ney tem que entrar em contato com um grupo chamado Gaidu. Poderia anotar? Gaidu. G-A-I-D-U. Peraí, só um segundo. Peraí. G-A-I-D-U. Chama-se Grupo Aldebaran. Aldebaran? Grupo Aldebaran, Aldebaran de Investigações e Debates Ufológicos. Os responsáveis por esse grupo são o Paulo Sérgio e o Carlos Odoni, da Costa Nunes. Joga no Google e você vai ver. Eles têm esse Gaidu, eles têm uma vasta biblioteca à disposição de todos. Então, quando você entra no site deles, você vai lá na biblioteca, eles têm vários livros maravilhosos, incluindo o livro de Urântia, que a gente falou, né, há uns dias atrás, e o livro das raças extraterrestres. Eu tenho o site aqui, eu vou passar para vocês, da Biblioteca Virtual. Ontem eu assisti, nessa biblioteca virtual, eles têm os livros e também tem indicações de filmes para a gente ver. Inclusive, ontem eu assisti um muito bom, vou passar o link para vocês também. Então, vamos lá. Tudo que eu acho assim, importante, eu divido com vocês. Mas quando eu jogo lá no grupo Saber e Conhecer, muitas vezes fica perdido se não há uma informação do que diz aquilo, né? Porque são muitas coisas. Eu mando quando eu não quero que isso fique perdido. Então, vamos lá. Dia 24/6, que foi quinta-feira passada, após o nosso encontro, eu participei do 35º Café com UFOs. Foi uma live, né, que começou às 7h30. Claro, eu entrei mais tarde, com o tema Mecanismos da Matrix e Decodificação pela Astrologia. O nome do ufólogo é Danilo Noronha.
ele faz uma explanação perfeita, né, sobre esse assunto que o Wilber sempre colocou em questão. E aí o Wilber dizia, né, os diretores dos filmes Matrix e Avatar, eles são criativos ou eles fizeram uma visita em outros mundos e outras realidades interdimensionais, né? Então, esse assunto se mistura com outro assunto que eu vou comentar com vocês, né? Que é sobre uma pessoa que tem contato com os pleiadianos desde os 5 anos de idade. E ela fala que o filme Star Trek foi pré-programado, de acordo com... Ela chama Helena Danaan, é o nome dela. E aí ela diz que o filme Star Trek foi pré-programado. E de acordo com as informações dela, o Roddenberry, que foi o criador, produtor e roteirista de Star Trek, recebeu as informações e ordens para criar informações na psique das pessoas. E aí ele fez o filme. Existem, dentro do filme, mensagens e revelações disfarçadas. Eu vou passar também o link para vocês mais para frente. Então, vamos lá. Como eu disse, o assunto é complexo e eu não tenho conhecimento para passar todas as informações de uma forma linear e didática, para que haja compreensão. Então, eu vou passar o link, né, de um vídeo desse ufólogo, Danilo Noronha. Ele tem um canal no YouTube chamado Exordium. Inclusive, eu passei para o Paulo Ney o vídeo e o Paulo Ney disse que passou a compreender melhor o texto dele depois que assistiu o vídeo que eu tenho aqui. O texto do ano passado, que eu falo do grande... eu acho que o nome do título do meu texto eu não lembro, mas fala de Tiamat. Tiamat seria um grande planeta errante, né? Que, na verdade, falado pelos sumérios, que, de repente, foi atacado, destruído, e ele criou o cinturão de asteroides em torno dos nossos 3 primeiros planetas, entre eles a Terra, que é uma proteção. E o que restou dessa Tiamat virou o planeta Terra, que é um planeta menor. Mais ou menos isso. Aí bateu bastante com o texto, com o áudio que a tia Ana mandou para mim. Eu vou passar para vocês já. Isso foi no dia do nosso encontro. Aí, depois, eu participei do primeiro Seminário Gaúcho de Espiritualidade e Ufologia. E o tema foi Minhas Experiências com os Pleiadianos. E é uma ufóloga, o nome dela é Mariângela Machado. Ela tem contato com os pleiadianos desde os 5 anos de idade. E isso foi uma constante na vida dela. Quando ela falava para as pessoas acreditavam que ela estava brincando, fantasiando. Então, ela entendeu desde muito cedo que isso era uma coisa que ela tinha que guardar para ela. Mas ela tinha contato quase que diário com eles. Então, eles vinham, levavam ela, né, para o mundo deles e falavam com ela, conversavam com ela. Ela também é médium e, como tal, ela também via muitos espíritos, mas ela sabia diferenciar desde muito cedo quando eram os pleiadianos e quando eram espíritos. Ela entendia que eram espíritos desencarnados
e seres de outro extraterrestres. Ela conseguiu compreender isso desde muito cedo. Quando ela era criança, né, as pessoas, a professora, as pessoas ao redor dela acreditavam que ela era uma criança especial, porque ela dizia muitas coisas que ela ouvia dos pleiadianos. E as pessoas se surpreendiam, como que uma criança podia ter aquele conhecimento. Mas, desde cedo, ela entendeu que ela tinha que guardar essas visões para ela. Com 17 anos, ela foi contactada, ela estava com uma outra pessoa, eu vou passar para vocês o vídeo, né? E o tempo passou. Ela casou, ela dava aulas, né? O marido veio a falecer, ela se aposentou e ela passou a se dedicar única e exclusivamente a terapias holísticas. Ela é mestre Reiki, ela trabalha, né, participa de vários grupos ufológicos, inclusive grupos de observação, e o que ela diz, né, sobre a raça que ela tinha contato. Por quê? Os pleiadianos também eles têm variedades entre eles, né? O que eles têm em comum? Eles se aproximam quando percebem um crescimento espiritual na pessoa. Então, eles gostam quando a pessoa cresce espiritualmente. Então, eles se aproximam. Ela disse que os pleiadianos que ela tem contato são muito espirituosos, muito alegres, né? Então ela disse que são pessoas muito agradáveis de se conviver. O planeta deles fica na quinta dimensão, né? Eles se alimentam, mas na maioria das vezes eles se alimentam de prana, que é a energia vital, né? Que permeia o universo. E eles fazem sexo. O sexo deles é desprovido de emoções sensuais. Eles utilizam a energia sexual para muitas coisas, que é uma energia muito forte. Os pleiadianos que ela tem contato, repito, porque existem outros pleiadianos, os que ela tem contato, ela disse que eles vivem num mundo mais ético, assim, um mundo mais justo, e em pequenas aldeias, esses que ela tem contato. Eles não têm governo, mas eles têm um governador. E os pleiadianos, que ela tem contato. Já a Helena Danaan, ela fala de outros povos pleiadianos que possuem governo e também uma realeza. São chamados Ahriu. Eu, na verdade, não sei nem como se escreve. É o povo Ahriu. Ela menciona que em Marte existem essa Helena Danaan. Ela fala também que em Marte existem muitos humanos mantidos como escravos. O que eles dizem para eles? Que o planeta Terra foi destruído e eles não têm para onde ir. Então, eles continuam sendo escravizados lá. Ela cita também que em 1950, muitos cientistas foram enviados para lá, muitos. Os governantes são lá de Marte, são os reptilianos. E existem muitos greys negativos, muitos. A quantidade é muito grande de greys negativos. Existem lá em Marte também os insetoides. Porém, os insetoides de lá são extremamente benevolentes e pacíficos. E eles se juntaram aos reptilianos bons e formaram a resistência marciana. Eles estão lá
de uma certa maneira, de uma certa forma, por uma razão. Eles são ajudados pela Federação Galáctica, assim como nós somos aqui na Terra. E aí eu tenho também o vídeo dela, que eu vou mandar para vocês também. O que ela disse, a Mari Machado, que tem contato com os pleiadianos desde sempre. As informações, os conselhos, dos pleiadianos, que o medo nos prende na terceira dimensão. Olha que coisa. Além disso, muitos seres se alimentam da energia do medo. Então, é muito importante a gente manter a nossa vibração elevada para a gente não adoecer. Ana Paula, deixa eu só interromper. Ou é muita coincidência, ou a gente está mesmo muito conectado. Porque isso que você está falando, principalmente do medo, é o que trata esse meu texto. Esse meu texto está falando de medos. O medo cria mentalmente, criam universos paralelos no próprio ser humano que acredita e o que ele desconhece, ele faz como se fosse o seu inimigo. Mais ou menos isso. Mas pode continuar, desculpa aí. Não. Você está totalmente ligado comigo. Eu assisto as palestras e você vai trabalhar. Olha, é isso. O medo, ele prende as pessoas na terceira dimensão. Oi? Um momentinho, só te interrompendo. Ela não mencionou o nome das estrelas, porque, se não me engano, as Pleiades têm o quê? 6 ou 7 estrelas? Tem Alcione? Ela mencionou, sim. Sim, é que eu não consegui anotar. Mas Entende? no vídeo eu consigo essa informação no vídeo. É... Electra, Alcione. Então, ela inclusive fez o desenho. Uhum. Ela fez o desenho. Eu tenho algumas imagens que depois eu vou passar para você. Tá bom. Tem sim, Solange. Tem, né? Sim, tem. Ô, Ana, depois faz assim, ó, nesse vídeo que você está comentando tudo isso, das pessoas que falarem, etc., você me passa os links que eu vou botar na descrição. Então, as pessoas que vão estar nos escutando, provavelmente um dia, vão poder acessar esses vídeos também, entendeu? Tá bom. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a Mari Machado, após contato com os pleiadianos, apareciam marcas pelo corpo dela, como se fossem picadas, assim, arranhões seguidos, né? Após o contato com eles. Interessante, né? Então, isso me lembra alguma coisa, hein, tio Will? Exatamente. Exatamente isso. Eles deixam marcas, marcas, sempre deixam marcas. O que acontece? Quando ela era criança e adolescente, o contato era mais fácil. Hoje, ela consegue o contato através de um exercício, meditação ou yoga. Então, ela se conecta, né? E aí eles vêm. Outro conselho deles, dos pleiadianos, é que, além da gente ter que se livrar do medo, a gente tem que viver a verdade. A verdade, a gente tem que viver a verdade, porque a mentira é algo abominável. Liberdade. Eles falam que todos nós devemos ser livres. A gente não pode estar preso a coisas e a pessoas. Tanto que o relacionamento deles, me parece que eles não conhecem o ciúme. Eles não têm mais o ciúme. Amor. Quando eles falam de amor, isso a Mari Machado. Eles vivem o amor incondicional por tudo aquilo que é sagrado. Sendo assim, eles vibram no chakra cardíaco, enquanto os seres
mais evoluídos, né, que eles, vibram no plexo solar. Nós vibramos no chakra básico, né, o sexual, mas eles vibram no chakra cardíaco. Achei interessante isso. Em relação à fé, eles têm crença no divino e eles não têm religião como nós. Para eles, não, eles acham engraçado isso. E Jesus, eles conhecem Jesus? Conhecem Jesus Cristo, é tudo igual. Em relação à vinda de Jesus na Terra, tudo isso é igual. O que acontece? Eles estão só acho que uma dimensão acima, né? Porque a gente tem a quarta, que ninguém... Será que a gente vai direto para a quinta? Bom, Eles estão na quinta? eles estão na quinta. O Cris vai direto para a quinta dimensão. Eu, talvez. E aí ela fala, né? Como que você entra em contato com eles? E aí ela diz, através de práticas meditativas e de elevação espiritual. E aí ela diz para a gente colocar assim a mão no coração, respirar profundamente, ficar repetindo: eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor. E aí eles vêm. Nós temos aqui uma glândula, que eu não sei como é que fala em português, thymus gland. Aqui, que é a glândula, que quando nós somos criança, ela é enorme. Aí você vai ficando mais velha, ela diminui, assim como a glândula pineal, né? Diminui Sim. a pineal e diminui essa thymus gland. Então, eles falam para a gente fazer esse exercício de bater aqui, que é o amor, né? Aqui, ó. Sim, aqui. Compaixão, que nem o gorila, né? Assim, ó. Sim, Assim, sim. Né? Quando você sim. é criança, essa glândula é enorme, a pineal também. Aí ela vai diminuindo conforme você vai se tornando adulto. Por que você bate será, esse né? exercício para lá. Ela também recebe informações de espíritos, assim como eu, através da psicofonia. Ela escuta também coisas. Vamos lá. Aí ela cita, né? Ela diz que essa é a maneira que ela entra em contato com os pleiadianos. Ela faz esse exercício. Ela disse que algumas pessoas, como no caso a Mônica de Medeiros, que é ela é cirurgiã, né? Sensitiva, ela recebe mensagens de uma extraterrestre chamada Sheliana. Eu acho até que eu já passei mensagens para vocês. Essa Sheliana é das Pleiades, né? Ela é de Hipária, o lugar onde ela mora. E ela passa muitas informações através dessa médium, Mônica de Medeiros, que tem lá a casa do Consolador. Consolador. Isso. E eu também separei um vídeo para vocês. Tem aqui, eu separei um link. O que acontece? Essa Mônica de Medeiros, ela cura, claro. Na verdade, não é ela que cura, é um extraterrestre que já conhece as doenças. Então, o que aconteceu? Começou a formar fila na porta da casa dela, na porta da casa do Consolador, né? Em busca de cura, o que trouxe problemas para ela. E aí ela falou: não, eu não curo, mas a verdade é essa mesmo. E a Mari Machado, ela passou uma bibliografia, sugeriu, né, uma bibliografia para a gente ler. Ela faz um curso, né, de astrologia com o senhor Luiz Cirso dos Mestres, e diz que é uma pessoa excepcional. E ela pediu também para a gente ler coisas sobre a Christine Day, que tem muitos livros sobre o contato com os pleiadianos. E tem também um livro da Barbara Handclough, que se chama A Agenda Pleiadiana. É uma
uma biblioteca, vai, que ela mandou para a gente. E aí agora vocês decidem quais vídeos vocês querem ver. Fala, Tia Sô. Posso fazer uma pergunta, Aninha? Pode. Ela fez algum comentário sobre a pandemia, a situação que nós vivemos no momento? É o que ela mais faz, a Sheliana. Essa Mônica de Medeiros, ela veio a ficar em alta por conta das informações dessa extraterrestre Sheliana sobre a pandemia. Também está no vídeo. A gente encontra... Eu não sei se está no vídeo. Vou ver. Deixa eu ver. Que eu vi muitos vídeos. É muita informação, né, Ana? É muita informação. Por isso que eu disse para vocês. Nesse assunto, naturalmente, você acaba ficando louco, né? Porque você tem um universo, né? E no universo tem muitas moradas. E não dá para estudar todas, infelizmente, é inconcebível. E eu também... Fala, eu assisti um filme maravilhoso no YouTube. você vou mandou passar para vocês. Você mandou. Você vai ver. Na casa aqui, no caso aqui, esse vídeo que eu peguei, não peguei um vídeo. Deixa eu pegar aqui outro. Então, enquanto você pega aí, essa semana eu escutei o último comentário de novo. Eu sempre sigo aquele primeiro contato lá que você teve, lá do Você Tá Cheirando, de vez em quando. Eles têm um grupo, na verdade. Sim. E, enfim, eles recebem mensagens da Fraternidade Branca, que são, enfim, anjos, seres extraterrestres, pessoas que querem nos ajudar aqui na Terra. E eu geralmente estou fazendo... Eu comecei a seguir do começo mesmo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Sim. Só que dessa semana eu falei, deixa eu escutar o último, né? O que está acontecendo aí no momento e etc. E aí, de novo, né? A mensagem foi assim, da Fraternidade Branca, da pessoa que estava ali falando, naturalmente a gente está vivendo, sim, esse momento de transição, e que nós vamos chegar a esse momento agora de transição, que foi uma coisa interessante, que eu não tinha pensado nisso, que me marcou. Nós já sabemos, né, como é que eles se comunicam, que é através do pensamento, né? Você não fala. Muitas vezes, quando as pessoas sonham e etc., elas não falam, elas se escutam, né? E nesse vídeo, a entidade fala justamente isso. Fala assim, vocês estão passando por esse momento de transição, aonde vocês não vão mais conversar. Vocês vão conversar mentalmente. E isso muda muito, porque a maldade, a fraude, tudo isso não deixa de existir, porque é por vai pensamento. Estar transparente. Transparente. Eu nunca tinha pensado nisso. Achei muito interessante. Porque a partir do momento que o ser olha um para o outro, que nem eu estou olhando para você agora, e eu consigo ler o seu pensamento, Sim. Acabou. Né? Então, assim, porque hoje nós não temos uma máscara, né? Aquela personalidade que é da persona, né? Que é uma máscara, a gente veste uma máscara. Então, nem sempre fala o que está pensando. Sim. Mas a partir do momento que a gente migrar, que é o que acontece já com seres mais evoluídos, é pensamento. Então, você não tem como mais esconder do que você está pensando, se é honesto com aquilo, se você quer fazer o bem ou se você tem uma segunda intenção, terceira intenção. Sim. Eu achei isso muito interessante. É interessante. Eu esqueci de passar também para vocês que os pleiadianos, eles têm raiva, eles sentem raiva, às vezes. E como que eles lidam com a raiva? Eles abraçam, eles ficam com raiva, parados assim. Aí passa. Eles têm uma metodologia de lidar com a raiva. Então, uma terapia, acontece algo. Eles ficam com raiva, então eles ficam assim, com raiva. Aí os outros passam, sabem que ele está com raiva, aí passa, acabou. Aquilo eu não sei como vocês estão se sentindo, mas depois que eu tô fazendo, eu e a Ana, Tunei, o Wilber sabe disso, a gente está fazendo a novena de São Miguel Arcanjo, 21 dias. Deus.
Eu não sei, eu sim, fiz. eu comecei a fazer, Você começou andei a fazer? falhando. Vou A começar gente faz de novo. tudo de novo, porque não pode quebrar, né? Então, ou eu aviso a Ana, ou ela me avisa, a gente já está no 11º dia. Eu não sei se eu mudei, sabe? Quando eu senti uma mudança, É eu falei para limpeza. ela, é uma limpeza, assim. Não me importa, certas coisas não me importam mais, assim. Quem me fez mal, É limpeza. eu não tenho mais, sabe? Eu não tô nem aí, sabe? Eu não tô nem aí, assim. Ah, me fez mal, Isso é legal, muito bom. continua. Isso é bom demais. Passou, é como se tivesse É um apagado. defeito que a gente está eliminando. Tá eliminando. Eu falei para ela, eu senti uma grande mudança. Eu Só nunca fui que de guardar raiva assim, mas mexe com o sono. mexe, né? E eu tô vivendo uma vida paralela à noite. Tô vivendo uma vida, muitos sonhos, muitos sonhos, muitos sonhos. E eu vivo uma vida totalmente paralela. Dá para fazer um livro assim. Eu durmo e vou para outro lugar e vivo. Engraçado, É né? uma continuação, né? Continua a escrever, pega e começa a escrever essas experiências, tia Vou tia começar, Sônia. vou ter que deixar Ô, Ney, um papel e caderninho, caneta. papel e caneta para marcar os sonhos, porque eles são muito fluidos. Então, às vezes, eu falo, eu esqueço, de manhã eu acordo, tento ficar parada para ele não ir embora, mas depois eu levanto e ele vai embora. Mas No meu caso, eu não tenho acordado de manhã, eu tenho acordado de madrugada. Você? Aí Conta, Ney, aquele as momento suas eu estou lembrando. experiências. Se eu não escrever naquele momento, depois que eu dormir de novo, aí já esqueci, já nem lembro. Só vou lembrar flashes quando alguém tocar num assunto, né? Alguma coisa assim. Eu nunca lembrei de sonho, Ney. Agora mudou completamente, né? Eu acordo, aí o que eu faço? Antes de qualquer coisa, eu escrevo para Solange, para não esquecer. Que o papel fica aqui e a cama lá. Aí eu falo, é isso, para não esquecer o grosso do sonho. De qualquer maneira, Wilber, eu falei de duas coisas, dois assuntos diferentes, mas eles estão totalmente interligados. Sim. O que fala que a gente está numa Matrix, ele explica isso didaticamente. O que acontece? Tem um vídeo até curto, vocês querem assistir? Vamos ver. Vamos Peraí, lá. deixa eu dar um share aqui para você, peraí. Peraí, eu vou passar. Eu não sei não fazer, passa não. Você vai conseguir botar aí no share. Eu vou dar um share, você entra lá no share, no teu coisa. Share, múltiplo participante share. Clica lá no share, tá? Share screen, lá embaixo. Tem lá participantes, chat, depois tem um share screen. O quarto box, embaixo. Tá vendo? Eu sei. Do lado do chat. Ó, tem um que tem 2 bonequinhos, 3 pessoas, aí tem um chat. Do lado. E o outro. Bonequinho. É embaixo. Embaixo do Zoom. Bem não embaixo. tem lá, microfone, câmera, depois tem skill. Participantes. Isso. Bate-papo e compartilhar tela. Isso, compartilhar a tela. Quando você compartilhar sua tela, clicou aí, ele vai abrir. Só presta atenção que no canto esquerdo, lá embaixo, tem compartilhar com som. Você clica ali também, aí você dá um compartilhar. Ele vai começar a compartilhar o que está na sua tela do computador. Tá. E aí você põe o vídeo. Peraí. Deixa eu ler um parágrafo aqui do meu texto, já que você falou de Matrix, falou de medos, falou dessas coisas todas. Deixa eu começar a ler só um parágrafo aqui, que eu acho que tem a ver com esse vídeo que você vai colocar para a gente. Peraí. Vai falando, Tirei. Espera, senão eu perco o que o Ney está falando. Não, deixa a tia Ana fazer, porque senão ela acaba se perdendo. Aí, tá compartilhando. Aí, estamos vendo a sua tela já. Aí, isso sim. Agora o Ney vai ler. Não, só vou ler um parágrafo aqui, né? É grande o texto, como eu falei para vocês, tem 16 páginas, né? E então, eu peguei aqui no meio alguma coisa só para sintetizar. A palestrante é uma mulher, né?
Eu fui numa cidade que seria no fundo do mar, né? E era um lugar muito moderno no fundo do mar. E um trecho da palestra, né? Ela fala de vários autores, várias personagens que passaram pelo nosso mundo durante centenas e centenas de anos. Desde logo depois de Cristo, vieram vários autores trazendo um pouco do ensinamento. Ela vai falar agora um pedacinho só de Dante Alighieri, né? Então, assim, ó, um texto que eu consigo captar, tá? A alegoria da travessia do Rio da Morte, que nos mostrou Dante Alighieri na sua Divina Comédia. Muitos estiveram aqui nesse plano e deixaram seus ensinamentos. Muitos foram chamados, mas a deusa Maia manteve boa parte das civilizações como soldado das ilusões. Os soldados adormecidos por essa deusa, alegoricamente, são os olhos das entidades maléficas, que tudo vem na Matrix. É só para apimentar aí, agora coloca seu texto. O texto tem 22 minutos. Pode pôr? Vai lá. Pode pôr, aí você dá depois, amplia a tela toda, como se fosse no seu computador ali embaixo. Aí. Abriu. Ué, só isso? Não, clica aí. Tá vendo? Os primeiros minutos são de propaganda, tá? Ele fala sobre o curso dele, mas vale a pena. Agora começa. Então, eu queria um pouco mais adiante com vocês aqui, ó, e mostrar para vocês que toda essa questão que aconteceu aqui na Terra, ligada aos Anunnakis, a clonagem humana que teve aqui na Terra, essas coisas, elas não são coisas que aconteceram aleatoriamente, né? Isso tem ligações com eventos que estavam acontecendo do outro lado. Então, por isso que eu sempre digo aqui que a história tem que ser analisada sempre matricialmente. Não dá para entender a história que está acontecendo no planeta se eu não entender a história que está acontecendo lá do outro lado espiritual. Então, nós temos aqui uma realidade que ela é, para nós, material. Na verdade, ela é holográfica, mas para nós que estamos aqui dentro, tudo aqui para nós é a única realidade que existe, é essa aqui, né? E aí, por nós não termos essa conexão com o lado de lá, nós só vemos, então, o que acontece aqui. Então, a gente vê o mundo material, nós entendemos que tem um processo de encarnação. Os que estão do lado de lá, quando se comunicam com nós, a gente chama de espírito, né?
E nós estamos aqui, fizemos um trabalho buscando, então, sair daqui, né? Sair daqui significa a ascensão, né? É não precisar mais ficar encarnando nesses mundos materiais aqui. E fora daqui tem uma realidade espiritual, né? Então, veja que tem, na verdade, um jogo acontecendo entre o lado de lá e o que vai acontecendo aqui. Então, aqui nós sabemos o que acontece. E os motivos do que acontece, esse sim, lá do outro lado. Lá nós vamos ter a realidade de Avona, nós vamos ter consciências extraterrestres que estão atuando por trás do holograma, tem tecnologias que estão funcionando no meio disso, existem palcos de pesquisas genéticas, existem eventos como Guerra de Órion, Rebelião de Lúcifer, que originaram exílios, né? Existem cidades orbitais lá fora, existem umbrais, um monte de coisa que para nós não é visível isso, e nós só sabemos sobre isso porque tem informação que chega aqui para dentro. Vamos falar um pouquinho sobre essa história do exílio que acontece aqui na Terra. Quando nós olhamos tudo que aconteceu na história dos Anunnakis, eu vou dizer para vocês que isso não foi uma casualidade, né? Existe uma ligação dessas coisas aí com o lado de lá. Porque senão, uma pergunta bem óbvia nós teríamos que fazer, que é: de onde que vieram essas almas que acabaram encarnando no Homo sapiens, que foi clonado pelos Anunnakis, se isso aqui fosse simplesmente um holograma, né? Por que essas criações que os Anunnakis fizeram, como que eles conseguiram recepcionar almas humanas, de fato, dentro desses corpos? Quando nós olhamos toda essa história que envolve os Anunnaki, nós vamos perceber o seguinte, que isso não aconteceu assim. Eles entraram, tiveram a ideia, fizeram um laboratório, botaram e saiu do outro lado ali um ser que era inteligente e que tinha alma. A história conta que eles fizeram diversas tentativas. Eles ficaram, tentando. Eles clonavam uma espécie com outra espécie, fizeram diversos cruzamentos. Até que, de repente, eles conseguiram fazer um ser que fosse inteligente. E vejam bem, gente, para um ser inteligente e ter esse domínio humano das coisas, né, você tem que ter acoplado nessa biologia um software externo de um ser inteligente para atuar ali, senão os humanos seriam uma espécie de animais. E não é o que aconteceu na última fase. Isso aconteceu nas fases anteriores, que eles relatam lá, que eles tentaram fazer as clonagens e eles não conseguiam um ser que aprendesse, que decidisse, que fosse inteligente o suficiente para ser escravos. Eles conseguiam só seres que eram como se animais fossem, assim. Podiam aprender alguma coisa, mas não conseguiam decidir. Então, o que aconteceu nessa história que não está bem contada, né? O que aconteceu é o seguinte, gente, que há 250 mil anos atrás, essa mutação aqui, que foi feita, que gerou o Homo sapiens, eles foram utilizados para desovar aqui no planeta um contingente de alma do que era chamado, que foi contado para Kardec, ser os tais dos exílios planetários lá. E essa história do Homo sapiens aqui no planeta, ela foi o início do que a gente chama do projeto micaélico na Terra. E esse projeto chamado micaélico é o projeto que iria experimentar uma tese que envolvia uma determinada genética e uma metodologia psicológica e tecnológica para recuperar seres desse grande expurgo social que a gente conhece como exílios, e que esses seres foram aprisionados aqui na Terra. Até aqui a gente meio que já sabia disso, na verdade, né?
Só vamos explorar um pouco mais essa situação. Vamos fazer uma análise matricial, então, já que nós estamos falando que tem que analisar matricialmente a história. Vamos fazer uma análise matricial de algumas coisas que aconteceram aí nessa época. Então, vou botar aqui, ó, a realidade de Avona, tá? Que é uma realidade que, para nós, ela é uma realidade espiritual, certo? E aqui nessa outra linha, a realidade que nós vivemos, que é o que eu estou chamando aqui de holograma Terra, que para nós que estamos vivendo aqui, isso aqui é material. E isto aqui para nós não é material. A Avona para nós, ó, o que está lá fora, é o que nós chamamos de espiritualidade. Agora vejam que para eles é o contrário. Para eles a realidade é essas regiões de Avona aqui, que se desdobram. A anterior à nossa se chama Universo Teta, que vem de uma outra chamada Naoshi, que vem de uma outra chamada Nebadon. Né? Então, para quem está lá fora, nós aqui, isso aqui não existe para quem está lá fora. Isso que nós vivemos aqui na Terra. Entende? É como se fossem pessoas dormindo que estão vivendo uma realidade mental, que nem no filme Matrix. Né? O que eles veem é pessoas, corpos em criogenia. Aqui quem está é a Avona. Né? Para nós que estamos aqui, nós não vemos os nossos corpos em criogenia. Nós vemos os avatares que a mente desses corpos em criogenia foram inseridas. Então, quando nós olharmos o processo encarnacional, então nós vamos voltar nesse assunto para entender esse negócio melhor. Pois bem, nesse holograma chamado Terra, ele está estruturado em algumas faixas de vibração de luz aqui, ó, de frequência, vamos chamar assim, tá? Que essa aqui que nós estamos vivendo, nós chamamos ela de 3D, que é o mundo físico propriamente dito. Mas existem outras faixas do mesmo holograma aqui, ó. Existe uma chamada 4D, que é isso que nós chamamos de mundo astral. Ok. E agora vamos colocar alguns pontos de uma linha de tempo. Então, nessa linha de tempo, eu vou colocar, vamos retroagir a 650 mil anos atrás. Veja que esses 650 mil é 650 mil anos da nossa linha de tempo terrena. Tá? Não é 650 mil anos, por exemplo, da linha de tempo de Avona, da linha de tempo, vamos chamar, espiritual. Certo? Por causa que o tempo é uma programação do nosso holograma de 3D aqui. Mas, nessa programação do nosso tempo, há mais ou menos 650 mil anos atrás, seria quando aconteceu esses eventos chamados Guerra de Órion e Rebelião de Lúcifer, lá em Avona. Tá? Eu falo lá em Avona, pessoal, eu estou dizendo Avona como se fosse um único lugar. Avona é toda a realidade que está lá fora, né? Então, ela é toda dividida em diversos universos. Né? O que acontece é que esses eventos aqui, ó, Guerra de Órion e Rebelião de Lúcifer, eles não aconteceram aqui na nossa realidade. Eles aconteceram lá fora, tá? Eles são eventos de Avona. Mas na linha de tempo seria há 650 mil anos, na nossa. Então, quando aconteceu a Guerra de Órion, a Rebelião de Lúcifer, aqui é que diversos seres que estavam envolvidos nessa história aqui toda, não só na Guerra de Órion, mas em diversas outras guerras também, eles foram considerados expurgos sociais, tá? Foram seres que, do ponto de vista social, eles não estavam, não foram mais considerados aptos a continuarem convivendo na sociedade local, tá? Para ser mais específico, esse Avona aqui seria, então, o universo Teta, tá? Que é a subdivisão lá de Nebadon, de Namarém, de Naoshi, e aí, então, vem Teta, e dentro de Teta a Via Láctea. Então, é dentro dessa Via Láctea que aconteceu a tal da Guerra de Órion e Rebelião de Lúcifer. Depois vocês vão olhar isso. Mais adiante, nós vamos ver, inclusive, um mapa para ficar mais fácil de compreender isso, né?
Mas no momento aqui é só para entender. Todos esses seres, então, que foram considerados não quistos mais nas sociedades estelares, foram, então, levados para esse evento chamado exílio planetário. Foi um grande aprisionamento desses seres aqui. E o que eles fizeram? Né? A confederação colocou esses seres para dormir e deslocou a mente desses seres para dentro de um processo penal da confederação. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra. Um processo penal significa que essas encarnações que esses exilados estariam fazendo seria algo não por vontade própria, seria uma pena, um processo de prisão, tá? E aí, aonde que eles fizeram isso? Eles fizeram dentro desse holograma chamado Terra, aqui. A Confederação colocou equipamentos na nossa quarta dimensão aqui, que ela pegava e encarnava a mente dessas pessoas aqui para dentro da 3D, para dentro da Terra. Ok. Isso começou há uns 650 mil anos atrás, mais ou menos. Ó. Agora a pergunta é, o que é que tinha aqui na Terra há 650 mil anos atrás? O homem não era. Não tinha humano aqui há 650 mil anos atrás. O que tinha aqui era só bicho, gente. Veja que isso aqui que eu estou falando para vocês não está exatamente escrito em nenhum lugar. Mas vamos seguir por enquanto só as pegadas das coisas para a gente ver depois aonde que a gente chega. Tá? O fato é que os exílios estão nessa faixa de tempo aqui. À medida que desencarnava, essas máquinas aqui, ó, que estão lá na 4D, jogavam de novo para uma nova encarnação aqui. Isso aqui se chama encarnações penais, tá? Um processo penal. E o tempo foi passando. Se nós pegarmos antigas religiões, essas antigas religiões aqui, ó, basicamente, o budismo e o hinduísmo, eles dizem que nós já fomos animais no nosso passado. E a pergunta é, de onde que eles tiraram isso? Quando os Anunnakis começaram a vir aqui na Terra, é na faixa de tempo de 450 mil anos para trás. E antes disso, pelas literaturas que existem, deixadas por eles mesmos aqui, eles não entravam aqui no sistema solar. Né? Eles só começaram a entrar aqui dentro do sistema solar, a descer de Nibiru e vir aqui, quando eles descobriram que tinha ouro no cinturão de asteroides. E aí rastrearam e viram que o cinturão de asteroides era o que sobrou, digamos, a parte, os cascalhos que sobraram de Tiamat, e que a parte maior de Tiamat era a Terra aqui. Então, se tinha ouro lá no cinturão de asteroides, então tinha ouro aqui na Terra. E aí, quando eles vieram aqui na Terra, eles acharam que o material, que era a matéria-prima, que eles precisavam para recuperar a atmosfera deles, era ouro. E aí é que eles começaram a vir aqui na Terra, 450 mil anos atrás. E o tempo vai passando. Em 250 mil anos atrás, eles decidem que precisavam de uma colônia de escravos aqui na Terra. E então, eles clonam o Homo sapiens. Então, só em aproximadamente 230, 250 mil anos, essas datas têm uma certa imprecisão, é que o homem aparece aqui na Terra, do jeito que ele é hoje. Mais ou menos nessa data aqui, é que do plano espiritual, do ponto de vista espiritual, é que começa a se estruturar isso que a gente chama de projeto Terra, ou o projeto Micael. O que aconteceu nessa data aqui? Depois que os exílios foram feitos há 650 mil anos da nossa linha temporal, entre essa data e a criação do Homo sapiens,
esse ser chamado Mith-Hanel, ele propõe para os tribunais de Avona uma tutela desses exilados, para fazer um projeto que seria o do resgate desses exilados, ou seja, um projeto que pudesse recuperar esses exilados e fazer desses exilados, que seriam seres negativados, seres, digamos, aptos de novo a conviver dentro do... seres equilibrados, vamos chamar assim, psiquicamente equilibrados. E quando isso aconteceu, Mith-Hanel recebe, então, a tutela dos exílios para poder usar o contingente que estava exilado aqui na Terra dentro desse projeto. Quando veio o projeto micaélico, eles instalaram as cidades orbitais. Em vez das pessoas encarnarem em bicho, elas ficavam nas cidades orbitais aqui, né? E das cidades orbitais foram colocados novos equipamentos que faziam a reencarnação. Então, elas saíam das cidades orbitais, ocupariam os corpos de Homo sapiens, porque daí eram corpos que tinham possibilidade de desenvolver inteligência, e quando desencarna, voltariam para as cidades orbitais de novo. E aqui, então, teria o projeto previa que uma parte do ciclo de evolução acontecia aqui e uma outra parte do ciclo aconteceria aqui, né? Isso era uma coisa que era considerada inédita até então, né? Quando eles fizeram isso, vieram seres de tudo que era lugar da Via Láctea, lá do outro lado, da Via Láctea do universo Teta, fora do holograma, para estudar esse projeto acontecendo. E aí é que está a origem de muitos de nós que estamos aqui encarnados, porque muitos de nós aqui, principalmente quem está nesse tipo de busca e procura que nós estamos, né? Essas pessoas que sentem essa conexão com as federações, uma boa parte são do grupo desses cientistas que vieram aqui para estudar isso, como que isso funcionava. E aí, esses grupos de cientistas entraram também dentro dessas encarnações aqui. Então, tem muitos de nós aqui que nós se conhecemos lá das cidades de 4D. Nós viemos de fora, junto com as federações, tínhamos grupos de cientistas lá, e nós entrávamos junto com os exilados aqui, com os apenados, para encarnar aqui nessas vidas, para estudar este processo aqui. Só que é aquela história, quando tu entra no hospício, entende? De tanto conviver com os loucos, tu acaba ficando louco também. Então, aqueles que se desequilibraram nesse processo, ficaram presos nisso que a gente chama de roda de samsara. Ficaram encarnando e reencarnando, viraram o paciente do hospício, em vez de serem os psicólogos do hospício. Tá? Fala, Tunei. E pior que a gente sente que isso é verdade, a gente já sabe disso, né? Isso está dentro da gente, né? A gente já vem com essa sabedoria porque a gente passou por isso, né? Quando a gente escuta esse tipo de coisa, assim, a gente vai ligando os pontos que a gente às vezes imaginou, ou pensou, ou achou que pensou, ou achou que sonhou, e de repente a gente começa a ligar os pontos aí. Quando ele começou a falar dos Anunnakis, dessas coisas assim, aí eu começo a lembrar do meu... Antes da gente montar esse grupinho nosso, né, eu escrevi um texto ano passado, né, e falava justamente dessas guerras que aconteciam... Eu lembro. Fora do nosso sistema, mas essas guerras estavam acontecendo lá, na quinta dimensão, lá em Avona, como eles chamam, entendeu? E isso fez com que alguma coisa acontece. Eles falam de Nibiru, que é esse grande planeta gigantesco que tem os Anunnakis, né? Quando, de repente, eu chamo ele de Marduk, porque Marduk está em algumas frases dos sumérios, entendeu? E esse grande Marduk, esse grande planeta, fez uma certa destruição no nosso sistema solar, né? E o que veio no meu texto, né? E
esse planeta, que era um planeta que estava em grande desenvolvimento, que estava sendo preparado para muita coisa, acabou sendo dissolvido e criou esse cinturão de asteroides que fica em torno de 3 planetas. Acho que, se eu não me engano, é Terra, Vênus e Marte. Nós estamos protegidos. Nós estamos mais próximos do Sol. E os demais planetas estão fora do cinturão. Aí vem Saturno, Júpiter e os demais fora do cinturão, entendeu? E esse cinturão, o que sobrou desse cinturão, os grandes mestres, né, aproveitaram e transformaram isso no nosso planeta, que eu chamo de Gaia, de Terra, entendeu? E para equilibrar esse planeta, que ainda não estava equilibrado, eles trouxeram uma lua artificial, que é a nossa lua, que ela não é uma lua de verdade. Ela não é uma lua de verdade, ela é uma lua de verdade, sim. Mas ela é uma grande nave que foi trazida para equilibrar esse planetoide, que é o planeta Terra, que eles estavam preparando para esse tipo de coisa. Coisas do meu texto. E hoje está mais esclarecido, entendeu? Na verdade, não esse vídeo, né, que eu vi. Eu não consigo achar. Já pedi, mas ele não liberou. E ele faz no que eu assisti, que foram 2 horas, ele fazia uma ligação com a astrologia, que eu, sinceramente, não vou conseguir passar para vocês, infelizmente. Ele relacionava a astrologia com tudo isso. Ô, Tiana, eu te mandei o link, eu te marquei no link lá daquele meu texto. Você consegue entrar e ler para a gente esse texto? Espera aí. Não gosto? Gosto do outro, né? Tá no Face? Isso, está no Face. Você consegue entrar. É que eu não consigo, porque eu estou usando o celular. Se eu mexer aqui, eu saio daqui. Na verdade, eu não ia entrar por aqui. Mas, vamos lá. Enquanto a Ana procura lá, tem um outro assunto que eu achei interessante também, que eu vi essa semana. Tem um canal no YouTube já muito famoso, de muitos anos, chama-se TED Talk. São diversos cientistas, pessoas que têm vivência ou fizeram descobertas, e etc. E dão uma palestra, geralmente de 20 minutos, 30 minutos, por aí, ou até 10 minutos. É um canal muito interessante. Pena que, né, na sua grande maioria, está tudo em inglês, né? Então, a pessoa precisa entender um pouco do inglês para poder entender o que eles falam e etc. Porque as palestras são 99% em inglês. Mas tem o TED Talk Brasil também. E essa semana eu assisti um negócio interessante que vai de encontro com tudo isso que a gente está falando, né? De Matrix também, que fomos criados, clonados, enfim, que os Anunnakis fizeram o corpo e aí conseguiram fazer uma máquina, digamos assim, que receba um espírito e etc. Que é isso que eu entendi, né? No final aí da palestra. Né? E eu acho que eu vi uns 3 ou 4, e ainda tem muito mais gente nesse TED Talk, que são pessoas cientistas formadas. A grande preocupação deles hoje em dia é o AI, né, que eles chamam AI, que é a Artificial Intelligence, que é a inteligência artificial. Isso tem se tornado uma preocupação porque, no final, quem criou, né? Então, assim, a história meio que se repete, né? Sim. Nós, hoje, os computadores e etc., eles ficaram meio que horrorizados porque os computadores estão conseguindo se autoprogramar já.
Então, a inteligência artificial já existe, né? E existe, como a gente já viu, alguns filmes que também são ficção, mas não deixam de ter a sua pitada do além, talvez. Sim, é. O Terminador do Futuro, entre outros, que são as máquinas se rebeliando contra os humanos, e que o próprio Matrix acontece isso também, né? Então, essa inteligência artificial já existe, né? E eles estavam falando, por exemplo, Olha, de um computador que ele reconheceu, qual que era o grande problema? O computador, por exemplo, ele reconheceu numa das fotos um husky siberiano, ele disse que era um lobo e não um cachorro, não um cão. E aí olha. eles quiseram entender por que o programa entendeu isso, né? Apesar de serem muito parecidos. Sim. No final, eles conseguiram, porque ainda tinham acesso, né, às linhas que foram escritas do próprio computador. O computador simplesmente ele não enxerga a cara do animal, mas ele enxerga o fundo. E o fundo que o husky siberiano estava era neve. E por ser neve, ele associou que 80% dos lobos que são filmados estão em neve. Então, ele conseguiu reconhecer que aquilo não era um cão, mas sim Um lobo. um lobo. E aí era uma falha, teoricamente, só que ele conseguiu. E aí é onde vem o medo, né? Que eles estavam explicando, porque assim é onde vem o medo. Porque um computador muitas vezes pode escrever, por exemplo, que você é um ladrão, né? Vamos supor que fosse e você não é. Então você e essas fontes estão ficando cada vez mais fechadas. E esses computadores estão aprendendo sozinhos. Ele mesmo escreveu o script dele, ele mesmo se fez, entendeu e chegar ali. Então, hoje, as máquinas... e aí é uma preocupação geral que eu vi assim, no mundo científico, dessas pessoas que falam e estudam, né? Robótica e tudo isso, é que os computadores eles estão em uma Inteligente capacidade... demais. Sim, porque é uma capacidade muito superior à nossa, né? O nosso entendimento. Sim. Né? Então, e os grandes databases, que são Google, Facebook, tudo isso, eles estão aprendendo com cada coisinha dessa. Reconhecimento facial, tudo isso. Então, o cara mostrou lá em um determinado momento, nem era um drone, não vou dizer nem que é, quase um drone, mas quase um satélite, que ele conseguia reconhecer aqui na Terra, numa parte lá da ilha, quem era humano, quem era cachorro, quem era carro, Nossa tudo. Senhora! Uma distância Nossa! enorme, né? E eles estão aprendendo os algoritmos sozinhos e recriando isso. Então, assim, no final, quem é Deus, né? Quando a gente se pergunta, né? Será quando a gente fala do Matrix é exatamente isso? Sabe? A gente tem uma alma, é pensante sozinho ou não? Desenvolvemos isso ou não? Estamos aqui, sim. Sabemos da energia que migra, mas é uma coisa nova também sendo criada, né? E eu Sim. estou falando isso, não tem nada a ver um assunto assim, tem a ver um assunto com o outro, mas não tem nada a ver, porque assim, assisti essa semana sobre isso, é um assunto que está em pauta, e é como se fosse um assunto da mudança climática, né? Que eu Eu vi vou jogar no grupo. É bom que você falou que eu jogo no grupo. Não, é interessantíssimo, Ana, é muito interessante isso, porque a gente está pensando muitas vezes lá fora, do que vem de fora, do que vem do espaço, só que as máquinas hoje em dia já estão criando a sua própria consciência também. Ué, vão ser Você vê? seres, vão ter alma, não sei, entendeu? É Olha, uma coisa muito difícil, né? Lá na frente de saber o que vai acontecer, se vão pensar sozinhas, se não vão pensar sozinhas, se vão brigar com a gente, se não vão brigar com a gente, não importa, né? Mas é uma coisa que é uma nova, você vê que é uma nova tendência, e há uma preocupação muito grande no mundo científico sobre isso. Achei muito interessante também a palestra, muito interessante. Eu vi umas duas ou três diferentes sobre isso, sobre esse não tem assunto. tradução, Wilber? Infelizmente não Mas tem. Né? novamente você está preso na terceira dimensão, né? Eles falam da terceira dimensão. A gente na terceira dimensão é uma coisa. Quando você se liberta desse corpo, você consegue viajar, seja em sonho, seja whatever. É outra coisa, né? O cientista ele fala muito em terceira dimensão, em mundo material, entendeu? Então é isso.
Nem eu Acho não que a gente- consigo achar. Do quê? É um texto magnífico do Ney. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu vou ter que sair daqui. Se quiser passar para mim, Magnífico, magnífico. Só que ele me marcou, mas eu recebo muita coisa. e Não aí, consigo achar. aproveitando, né, que a gente nem saiu? Saiu, né? Eu saí. Tá, mas você tá me escutando? Estou te escutando. Tô. Então tá. Aproveitando, né, enquanto vocês procuram as coisas aí, eu vou falar de um outro assunto que eu vi com a Solange hoje, já tinha visto, mas nós vimos de novo também. Existe nesse TED também, nós vimos hoje, uma pesquisa que foi feita, acho que talvez a maior pesquisa já feita, né, que durou 75 anos e ainda continua. O que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa com pessoas para acompanhar, né, o desenvolvimento desde criança, pequeno, até adulto. Então, muitos já faleceram, né, hoje já passaram dos seus 80 anos, muitos faleceram, alguns estão vivos. E eles pesquisaram todos os âmbitos, né, da vida da pessoa, né, que algumas se deram bem na vida, outras eram felizes, outras eram tristes, outras eram pobres, como todo mundo. Então, você imagina pegar um universo aí de, sei lá, 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas e fazer uma pesquisa com essas 2.000 pessoas durante 75 anos. Nossa, é muito tempo. E entrevistar o que mudou, quem casou, quem não casou, o que aconteceu. Então, e isso foram décadas, né, gerações, né, fazendo, e pessoas desistiram de fazer a pesquisa, outras continuaram, e eles conseguiram, mantém até hoje. Inclusive, quem dá a palestra é o diretor, né, que faz ainda as pesquisas. E aí eu vou resumir para vocês. No final, eles encontraram que as pessoas que se deram bem na vida, que são mais felizes, que têm mais saúde, só tem por um motivo, né? Porque quando eles perguntaram isso para os millennials, né, os millennials, as pessoas mais novas de hoje em dia, qual que é o seu principal motivo de viver e etc., a maioria respondeu o dinheiro, né? Falou que era o dinheiro, era tudo, o trabalho, o dinheiro e etc. E no final, a pesquisa mostra que o resumo que as pessoas mais felizes, que se deram melhor na vida, que vivem bem, que têm mais saúde, vivem porque têm um longo relacionamento. Olha que lindo! Não, é fantástico, fantástico, fantástico. Que lindo! Então, são as pessoas que se relacionam com os amigos, são as pessoas que têm uma família, são as pessoas... no final, a palestra é o que é a felicidade. Mas isso é o resultado de uma pesquisa de 75 anos. Que lindo! É muito que lindo. triste, né? Eu acho muito triste uma pessoa dizer que a felicidade é dinheiro. Não sejamos hipócritas que dizer que o dinheiro não ajuda. Lógico que ele ajuda, ele vai te dar cultura, conforto, vai ajudar as outras pessoas, mas dizer que a felicidade é mentira. Qual que é a felicidade? É muito material isso, né? Sim. Muito É de terceira dimensão. Muito terceira dimensão. Como você fica passeando pela quarta, você volta para essa, você acorda para fazer café, você fala, terceira dimensão. Faz isso, Solange, de manhã. Nossa, eu estou vivendo uma vida totalmente paralela, você não tem noção. Vou começar a deixar o papelzinho para ficar escrevendo. Mas o final foi isso, né? Que as relações, né? Boas amizades, precisa ter... E isso gera uma coisa, gera outra, né? Quando você fala relacionamento, vai até a caridade, né? Se você está trabalhando, tendo relacionamento, está fazendo a caridade, isso gera o bem. Então, essas pessoas é que se deram melhor. Amigos, as que vivem mais, as que se conseguiram vencer na vida, não digo bilionários ou ricas ou não, mas que estão bem, felizes. E as outras não, eles ficaram tristes e tal, e aí foram ver, muitas vezes se isolavam, ficavam fechadas, não faziam nada. Essas aí acabaram se perdendo, digamos assim. Muito legal. Nossa, muito bacana. Se você pudesse achar o link e passar para todos. Não, eu passo para você, só que está em inglês, infelizmente. Mas eu passo. Eu vou passar para vocês o link
das coisas, mas eu vou passar escrito. Isso tá falando disso, senão fica todo mundo doido. Paulo Ney foi jantar? Não, estou ouvindo vocês. É que eu estou procurando aqui, é no celular, eu tenho que sair fora da... Então, não falei? Eu também não achei. Espera aí que eu vou pegar uma batata que eu estou vendo. Vai lá pegar a batata. Espera. Ixi, o que eu fiz aqui? Meu Deus, o que eu fiz? Você fez aí, Ana? Estou ouvindo. Não sei o que eu fiz. Ai, graças a Deus, que susto. Espera aí. Então, Solange, como eu ia te falando, essa Sheiliane, essa Mônica de Medeiros, ela ficou famosa por conta da pandemia. Não estou te ouvindo. Pronto, eu tava mudo. Não, eu estava olhando aqui que a mãe da Cláudia, a dona Cleide, parece que piorou. Eu continuava, Piorou. todos os dias eu estou orando para ela. Eu coloco o Leonel, ela e a mãe de uma amiga minha da Aretusa. E a Silvana está querendo marcar no final de semana, mas no final de semana eu estou o dia inteiro em estágio do curso. Pelo amor de Deus, eu fico só se for no domingo, eu fico das 9 às 6 da tarde, eu não aguento mais o dia inteiro lá estudando. Só se for uma coisa rápida, porque assim a cabeça, eu saio de lá com a cabeça desse tamanho. Eu sei, Sô. A gente fala para ela que tem que ser uma coisa rápida. Ou só for uma coisa rápida, porque assim, para ficar, eu não vou conseguir, não. Eu posso até mandar o link, mas assim, não vou conseguir, não, para ficar 3, 4 horas. Mas eu tô orando para a dona Cleide todos os dias. Eu já ponho nas minhas orações. Então, Solange. Achei que ela estava se recuperando, né? Parece que ela estava no quarto. Mas é sempre assim. É assim, né? Eu tenho medo dessa melhora, da morte. Solange. Cláudia está desesperada. Imagino. Mas a gente sabe como é. Sim. É difícil para quem fica, né, Ana? Muito difícil. Muito difícil. Muito. A pessoa não entende, né? A gente está aqui na terceira dimensão, a gente não entende. Depois, engraçado, depois que eu sonhei que eu tinha morrido, e foi tão maravilhoso para mim morrer, tão maravilhoso, e vinha um espírito falar para mim, é só a passagem que é assim desagradável, só a passagem. Depois eu não lembro, mas foi tão maravilhoso, então assim eu não perdi o medo da morte. Você vê? Eu perdi totalmente o medo. Nunca tive muito medo, não, mas assim, perdi o medo, uma coisa que não me preocupa a morte. Eu não quero deixar. A mim também não. Eu não quero deixar coisas para trás, né? A gente quer cumprir direitinho a missão, fazer nosso trabalho, né? Vai sair lá para outro bar. Cadê o Paulo Ney? Paulo Ney saiu? Tira esse prato. Não?